Estaremos lendo a partir do versículo 21 e iremos finalizar no versículo 35. Então vou ler e eu peço que vocês me acompanhem. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, em algumas versões aí vai estar 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, vosso Pai também fará. Se de todo o coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Vamos tirar mais um momento de oração. Senhor, a tua palavra foi lida e ministrada, e quero clamar ao Senhor que neste momento, pela tua misericórdia, o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações. Meu Deus, abra o nosso entendimento para que possamos compreender e entender a tua palavra. É o que eu te suplico e te peço, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos possam sentar. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de estar falando de um tema muito importante, mas que eu tenho para mim que é um desafio para todo cristão. A importância de perdoar. A importância de liberar perdão. É complicado porque às vezes as coisas que fizeram para nós, as atitudes que tomaram para conosco, palavras, atitudes, ações, são tão terríveis que às vezes nós guardamos alguns requisitos e nós temos dificuldade de abrir a porta do coração e estender perdão. Então eu quero tratar sobre esse importante tema pro cristianismo, que é a importância do perdão. O texto que nós lemos aqui, primeiro eu gostaria apenas de lembrar aos irmãos que esse texto aqui não está dizendo das pessoas perdoarem dívidas no sentido de que, se a Paula me deve, eu vou perdoar a dívida dela, não tem mais que me pagar. Não, o texto não está falando isso aqui. O texto não está falando sobre pessoas que devem às outras, e então a pessoa vai lá e perdoa aquela pessoa. Está me devendo, eu te perdoo, segue em paz. Não. Se a gente deve, a gente tem que pagar. Se a gente pegou emprestado, tem que devolver. Se a gente deve alguma coisa para uma pessoa, a gente tem que honrar, a gente tem que cumprir. Até porque, na palavra de Deus, aqueles que não honram com seus compromissos, aqueles que não acertam as suas dívidas, aqueles que não pagam tudo que tem que pagar, para Deus está fora dos caminhos corretos, está fora da linha do cristianismo. Então o texto aqui não está falando sobre isso, sobre a questão de perdoar alguma dívida material de alguém que me deve. Não, se a pessoa me deve, ela tem que pagar. E se eu devo, eu também tenho que pagar.
Mas o texto que nós lemos aqui, ele é antecedido por uma pergunta. Por uma pergunta do apóstolo Pedro. Nós lemos aqui no versículo de número 21, que o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, porque a temática daquele dia, Jesus estava muito falando sobre perdão, sobre perdão, sobre perdão, sobre perdoar. E Pedro, ouvindo aquele discurso de Jesus, ele chega para Jesus no versículo 21 e fala: Senhor, até quando eu vou perdoar o meu irmão? Até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? O que Pedro está falando para Jesus? Jesus é o seguinte: tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu não vou ficar perdoando alguém repetidas vezes. Para mim não dá. Então é o seguinte, para mim tem um limite. Mas esse limite para mim eu vou ser até um pouco melhor do que a maioria aí faz. Porque naquele tempo, os grandes ensinadores do tempo de Jesus, ou seja, os sacerdotes da época, os judeus, eles falavam que uma pessoa devia perdoar pelo menos 3 vezes por dia. Aí Pedro, que se queria colocar acima da média, queria ser melhor que os demais, aí ele fala: Senhor, por acaso eu vou perdoar o meu irmão até 7 vezes? Porque se aí, normalmente, dizem que é 3, eu vou perdoar 7, ou seja, eu estou acima da média, eu sou muito melhor que os outros. O que Pedro está falando para Jesus? Pedro está falando para Jesus o seguinte: olha, tudo bem, a questão de a gente perdoar as pessoas, mas é o seguinte, o meu limite eu posso chegar até 7. Até 7 eu posso até chegar. Jesus disse: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. É lógico que Jesus aqui está usando uma linguagem que não é que você vai ficar calculando, porque 70 vezes 7 dá 490. 490 vezes. Você não vai ficar contando quantas vezes alguém vai pisar no seu calo durante o dia e contar. Essa é a primeira vez, essa é a segunda vez, cheguei na 100ª vez, cheguei no 300, cheguei no 400, na hora que chegou no 489, fala: agora só falta 1. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o perdoar que Jesus está dizendo aqui, até os 70 vezes 7, é não deixar resquícios no coração de uma mágoa profunda deixada por palavras ou atitude de pessoas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 7, diz: o amor, ele não é levado pelo aborrecimento. O que é aborrecimento? São atitudes que pessoas nos causaram, fizeram conosco e nós ficamos presos naquilo ali. Ficamos amarrados naquilo ali. Porque quando nós não perdoamos, infelizmente nós eternizamos o momento em qual nós eternizamos uma foto. Toda vez que nós olhamos para uma foto, nós vemos que aquele momento ficou ali congelado para sempre. É uma memória que vai ficar para todo sempre, de um momento que foi tirado. Assim também é quando nós não desamarramos os fardos dos erros e das falhas que fizeram conosco. Quando nós não perdoamos, nós carregamos fardos de um passado que nós não precisávamos carregar. Então, antes de Jesus entrar na parábola em si, ele tem esse diálogo com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Pedro, ele tem até boa vontade de perdoar. Ele está até aberto a chegar para Deus e falar assim: Deus, eu posso até perdoar, mas tem um limite. Mas Jesus está dizendo para ele: Pedro, eu não quero que você ponha limite, porque se você pôr limite, você vai estar dizendo para mim que você vai estar se apegando às palavras e às ações que fizeram com você. Porque enquanto nós ficarmos presos com o que falaram da gente, com o que fizeram da gente, a gente nunca vai poder seguir em frente. Nunca. E aí, enquanto a gente não seguir em frente, a gente vai ficar contando: ó, é a segunda vez que o Caio pisa na bola comigo. É a terceira vez que o Gustavo falha comigo. É a quinta vez que falam mal de mim. Então, enquanto a gente vai acumulando e calculando, a gente está se aprisionando nesse momento, nesse estado, nessa ação que fizeram com a gente, e a gente não segue em frente, não vai para frente, não segue caminho. Então, aprender a perdoar, de primeiro momento eu posso dizer para vocês, não deixar que aquele momento, não deixar que aquela situação gere para você uma algema tão poderosa a qual você não pode olhar para frente. Não, deixa para trás. Segue o teu caminho. Perdoa. Perdoa. E Jesus está falando para Pedro: Pedro, para de fazer conta. Para de colocar limite aonde você pode perdoar e até quando você pode perdoar. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, ele foi bem claro: vocês orarão assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não liberarmos perdão para aqueles que nos ofendem, se nós não liberarmos perdão para aqueles que nos atacam, nós também não seremos alcançados pelo perdão que vem da parte de Deus. Perdoar é necessário, é preciso. E então, tendo dito isso, eu quero entrar na história com vocês hoje de um homem que nunca aprendeu a perdoar. Nunca aprendeu a perdoar. E nós lemos a história dele aqui nessa noite. Ele era um homem muito rico, muito bem abastado financeiramente. O texto diz, nós lemos no versículo de número 25, que esse homem não tinha como pagar uma dívida, e era uma dívida, meus irmãos, impagável. Impagável. Quanto que ele devia? 10.000 talentos. Não tinha como ele pagar essa dívida. Mas eu preciso ainda dizer para vocês que o que Jesus está dizendo aqui, a gente chama de hipérbole. O que é hipérbole? É linguagem de exagero, é linguagem, sabe, muito além do normal para nós podermos entendermos um sentido que vem por trás disso. É uma linguagem de exagero, mas que traz para nós uma mensagem. Jesus disse que esse homem devia 10.000 talentos. Sabe o que significa 10.000 talentos? Um talento significa 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, a gente está falando de 350 toneladas de quilo de ouro. Ele devia 350 mil quilos de ouro para o padrão dele. Uma dívida impagável. Sabe, naquele tempo, os homens, os trabalhadores ganhavam na época 1 denário por dia. Sabe quantos anos eram precisos para a pessoa juntar um talento? Ou seja, um trabalhador normal. Digamos que eu estou trabalhando lá, estou trabalhando no campo, e no final do dia eu recebi o meu salário. Qual era o meu salário na época? 1 denário. Em algumas versões aqui a gente leu, estava como dinheiro, né? Mas é 1 denário. Então no final do dia eu ganhava 1 denário. Eu precisava trabalhar 6.000 anos. 6.000 anos para conseguir juntar um talento. É muito tempo. 1 talento. Esse homem devia 35 mil quilos de ouro, ou seja, devia 10 talentos. Ele demoraria 700.000 anos para poder pagar essa dívida. Não tinha como pagar. Está vendo a linguagem de exagero que Jesus está usando aqui? Não tem como a pessoa fazer isso em vida, é impossível. E aí diz a Bíblia que o homem lá, o dono de tudo, a Bíblia diz aqui no versículo de número 23, que é um certo rei, que ele quis fazer contas, e ele chama esse homem que está devendo a ele. Esse certo rei, chamando esse homem, ele viu que esse homem não tinha como pagar. Era impossível. Não tinha como. E aí, vendo que ele não tinha pagar, ele disse o seguinte: então é assim, não tem como pagar? Você, a sua esposa, os seus filhos, tudo que você tem, você vai vender, e você, a sua esposa e seus filhos vão trabalhar para mim. Ou seja, em outras palavras, vocês vão ser escravos para mim a vida toda. Você já parou para entender que tudo que ele tinha era impossível juntar a soma? Ele se entregando como um escravo, a esposa dele e o filho dele, é que então poderia chegar próximo a sanar a dívida? Ou seja, a vida dele estava acabada. A vida dele estava acabada. Ele precisava urgentemente de um perdão. Ele precisava urgentemente de um perdão. E o que ele fez? Nós lemos aqui no versículo de número 26, que aquele servo, ele prostou-se diante do rei, e ele falou: Senhor, seja generoso comigo, tem misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. Ele pediu, ele clamou, ele teve
Sabe, ele abriu o coração dele, ele falou que para mim está perdido, então, Senhor, se apiede de mim. E o texto diz que, olha só o que diz o versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele tinha essa dívida impagável, ele viu que a família dele estava arruinada, tudo que ele tinha ia ser entregue, e aí ele chega para o rei, pede misericórdia, e diz a Bíblia que o rei, movido de íntima compaixão, teve misericórdia dele. Eu não sei se você vai se lembrar, mas também a nossa dívida para com Deus era impagável. Impagável. Não tinha como a gente pagar a nossa dívida. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Rei dos Reis também teve misericórdia de nós, porque nós não poderíamos pagar a dívida. Porque a lei de Moisés dizia que o ser humano precisa viver a perfeição. Precisa viver a perfeição. Então nenhum de nós, por mais bondoso que seja, consegue cumprir a lei. Nenhum de nós. Nós podemos fazer e acertar em vários pontos, mas em algum ponto a gente sempre vai falhar, sempre vai errar. Em algum momento a gente vai pisar na bola, porque de nós mesmos nós não temos força, capacidade, poder para cumprir a lei. Somente a ação do Espírito Santo em nós é que nós conseguimos, pela graça de Deus, então, viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus, vendo que para nós não tinha jeito, nós não poderíamos nos auto-purificar, ele enviou seu Filho ao mundo e nos perdoou. O rei aqui do texto, esse homem que está cobrando a dívida do homem que deve 10.000 talentos, diz a Bíblia que ele tem compaixão dele, ele solta ele e, acima de tudo, perdoa a dívida dele. Perdoa. Preste atenção, ele não anotou no caderninho dizendo, olha, daqui a tantos dias você vai me pagar. Não, ele perdoou a dívida dele. Assim também é Deus para conosco. Quando Deus nos perdoa, Ele não pega os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados e coloca lá no cantinho, esperando o melhor momento dele jogar na nossa cara, dele escancarar diante de nós aquilo que nós fizemos. Não. Deus, quando Ele fala, Ele perdoa, Ele perdoa. Mas isso significa que Deus esqueceu? Não, isso não significa que Deus esqueceu. Por quê? Porque Deus não tem amnésia. Você já imaginou o Criador de todas as coisas ter amnésia? Então quando a gente perdoa também é a mesma coisa. Não é que nós esquecemos, mas é que nós não guardamos no caderninho anotado o melhor momento de jogar na cara. Quando a gente perdoa, tá arriscado, aquilo ali para mim passou, é passado. Segue em frente, segue sua vida. O rei ia seguir a vida dele em frente e aquele rapaz precisava seguir em frente também, porque ele foi perdoado. Ele foi alcançado pelo perdão. Mas então, diz a Bíblia, no versículo 28, que ele, ao sair da presença do rei, ele encontrou alguém que devia para ele também. Já viu o contraste agora aí, a contradição acontecendo? Ele acabou de sair da presença do rei e uma dívida impagável, que demoraria 700.000 anos para ele poder pagar. 700.000 anos para poder pagar. Ele foi perdoado. Ele não foi anotado lá, colocou lá no caderninho lá do fiado para pagar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, esqueceu. Foi anulado aquilo ali. Ele sai da presença do rei e encontra também um homem que está devendo agora para ele. Um homem que está devendo para ele. Quantos? 100 denários. Quantos? Qual era o valor que uma pessoa, um trabalhador ganhava na época? 1 denário. Então, se aquele homem trabalhasse 100 dias, ele pagava aquele homem? Pagava. Está vendo a diferença? Aquele homem que foi perdoado precisava pagar 700.000 anos. 700.000 anos trabalhando para poder juntar os 10.000 talentos. Agora o rapaz que agora está devendo para ele, ele saiu da presença do rei e encontrou o rapaz. Diz a Bíblia que aquele rapaz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou te devendo 100 denários. Tem misericórdia de mim, eu estou te devendo. Tem misericórdia de mim, meu Senhor. Olha, se a pé de mim eu não consegui, eu reconheço que eu estou devendo o Senhor.
E diz a Bíblia que aquele homem olhou para ele: você vai me pagar até o último centavo. Comigo não tem conversa. Comigo a corda não quebra de jeito nenhum. Eu sou seguro. Devendo tem que pagar. Quem mandou estar devendo? Se não fosse para dever, não tinha pegado o dinheiro. Vai pagar. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, Pai, olha, Senhor, não faça isso comigo não. Não, você vai pagar. Diz a Bíblia que aquele homem pegou aquele devedor e lançou dentro da prisão e falou: você não vai sair daí até você me pagar tudo que você deve. Os 100 denários, os 100 dias de trabalho, você tem que me pagar. 3 meses e pouquinho para poder saldar a dívida, seria mais ou menos isso aí. Tá bom. O homem foi preso. Naquela época, quando alguém era preso, logicamente ele não podia, não é igual hoje que vai trabalhar lá dentro lá e vai ter alguma ajuda, né? Igual a gente sabe que tem. Naquela época, quando a pessoa era presa, eram os parentes de fora que, vendo a pessoa presa, meio que faziam um ajuntamento entre os todos para poder ajudar. Então ele foi preso por quê? Porque ele deve 100 denários. Então vamos juntar todo mundo aqui, entre os parentes, vamos fazer aqui uma vaquinha e vamos ajudar ele. Ou seja, em última instância, as pessoas faziam isso para que aquele que estava, no caso, estava devendo, pudesse pagar. E aquele que fosse receber, tivesse certeza que ia receber. Então ele usou o método mais cruel que tinha para receber a dívida dele. Ou seja, tirar a liberdade de uma pessoa, lançar dentro da prisão, para que os parentes tivessem misericórdia e aqueles parentes se juntassem, ajudassem ele, pagando a dívida e tirando ele de lá de dentro. Ele usou o método mais cruel que tinha. O que aconteceu, meus irmãos? A notícia se espalhou. Mas sabe por que a notícia se espalhou? Porque aquele homem não experimentou o perdão. Aquele homem não experimentou o perdão porque, por mais que ele tenha recebido o perdão de não pagar os 10.000 talentos, mas ele não usufruiu desse perdão maravilhoso. Ou seja, assim também o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus ama todos, Deus nos ama, mas nós muitas vezes não usufruímos desse amor, desse perdão que nos alcançou através da cruz do Calvário. Como esse homem nunca vivenciou esse perdão, nunca viveu na prática o poder desse perdão, ele nunca aprendeu a perdoar. E nós só temos essa prática de não aprender a perdoar quando nós não vivemos o amor que nos foi entregue lá na cruz. Porque o texto diz que ele sai da presença do rei e de imediato já encontra o rapaz. Na primeira oportunidade que ele poderia fazer diferente, ele fez o contrário. Por quê? Porque por mais que ele foi perdoado, ele não viveu o perdão. Por isso que nós vemos muitas vezes no meio da igreja pessoas que ferem, pessoas que matam com palavras, com ações e com atitudes. Por quê? Porque não experimentaram o verdadeiro amor e o perdão que Deus nos entregou. Jesus andava com 12 homens. André, Tiago, Pedro, João, o Mateus, o Tomé, o Bartolomeu, o Tiago, filho de Alfeu. Andava com Simão Zelote, andava com Judas Tadeu, andava com Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes nunca aprendeu a vivenciar o perdão que Deus nos dá. Ele andava com Cristo, se parecia com um seguidor de Cristo, mas não vivenciava o perdão que Deus nos dá. Qual foi o fim dele? Traz Jesus por 30 moedas de prata. Então, na caminhada, nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver este amor. Carecemos viver este amor para que no dia a dia nós possamos também expressar esse amor para o mundo, expressar esse amor para os outros, expressar o perdão que um dia nos alcançou. E olha, que nenhum de nós era bom quando Jesus nos chamou, não. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que Deus, ao olhar para nós, nos olhou nós sendo fracos, inimigos, ímpios e pecadores. Ele viu essas 4
desqualificações, essas 4 manchas, e a Bíblia diz, mas mesmo assim Ele nos amou, apesar de nós. Mesmo tendo essas marcas que apenas jogavam a gente para baixo, Deus decidiu, por livre e espontânea vontade, nos amar. Nos amar. E então, a partir deste momento, nós podemos e temos a oportunidade de vivenciar este amor. Ou seja, um Deus santo, um Deus poderoso, olhou para mim pecador, olhou para mim pecadora e disse, eu te amo. E a partir desse momento, eu vou ter uma vida diferente. Eu também vou passar a amar mais as pessoas. Mas aquele homem não aprendeu a vivenciar o perdão que ele tinha recebido. Jogou o homem na prisão, o homem foi preso, o homem ficou lá, mas o que ele fez se espalhou e chegou lá no rei que tinha perdoado ele. Quando a notícia chega lá no rei, aquele rei chama aquele homem e diz, eu não fui misericordioso com você? Eu não tive compaixão de você? Por que você não teve misericórdia do teu irmão? Por que você não se apiedou do teu irmão? E a consequência foi, meus irmãos, que aquele homem foi preso e ficou lá. E eu posso afirmar para vocês, ele nunca saiu de lá. Porque o texto termina dizendo, ele não saiu de lá até que o último centavo fosse pago. Essa história aconteceu quase 2.000 anos atrás. Mas se são 700 mil anos para ele poder pagar, ele ainda não pagou a dívida, correto? Ainda não pagou a dívida. Porque quem não aprende a perdoar, não vive os benefícios que Deus tem a nos dar e a nos entregar. Mais ainda, lá em Tiago capítulo 2 e versículo 13 diz, o juízo sem misericórdia, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa de misericórdia. Ou seja, Tiago está dizendo, o juízo ele é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Se eu não exerço misericórdia, o juízo de Deus na minha vida também vai ser sem misericórdia. Nós lemos também lá em Mateus 6, que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, Deus também não vai nos perdoar. Mas, em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdão, meus irmãos, é a essência do cristianismo. Perdoar é a essência do cristianismo. Vocês devem se recordar e se lembrar, ou então já ouviram falar, que de 1914 a 1918 teve aquela que é chamada de Segunda Guerra Mundial. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Segunda Guerra Mundial, já ouviu falar? Já, né? Na Segunda Guerra Mundial, na época, tanto a Itália quanto a Alemanha, tanto a Alemanha, a Itália e o Japão, mas principalmente a Alemanha, eles causaram terror. E na época era chamado de o eixo do mal, eles se uniram e teve a Segunda Guerra Mundial. Todos os outros países lutaram contra eles. A Alemanha se destacava porque eles perseguiam os judeus. Perseguiam os judeus e diz a história que eles mataram de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que eu me refiro é de 1938 a 1945. Você me perdoe que minha mente agora deu uma misturada. A Segunda Guerra Mundial acontece de 38 a 45. E durante esse período a Alemanha, que era nazista, que perseguia os cristãos, diz a história que eles mataram mais de 6 milhões de judeus. Essa perseguição deles foi tão grande que se espalhou nos países lá da Europa. Então, onde tinha um país lá que tinha predominância alemã, onde o exército alemão chegava e conquistava, tinha muitas mortes de judeus. Lá na Holanda, tinha uma família chamada Tebum. Aí tinha Corrie Tebum, que era uma irmã, tinha a Betsy Tebum e tinha o pai, mas todos com o sobrenome Tebum. Eles eram fiéis a Deus, tementes a Deus. Eles vendo que a opressão estava muito forte, eles tinham uma loja, e o que eles fizeram? Para proteger os judeus lá da localidade, eles falaram, vocês ficam escondidos atrás da loja. Então, quando os soldados faziam batidas para poder ver se tinha pessoas escondidas, chegavam lá na loja, via a loja funcionando, via que ali era o comércio e ia embora. Um dia,
deu na cabeça de um deles de fazer um pente fino. E nesse pente fino que eles fizeram, eles viram que tinham judeus escondidos atrás da loja, numa parede falsa. Mataram todos os judeus e pegaram a família e levaram presa. Quando a família chegou presa lá, eles ficaram muitos anos presos. E algum tempo depois, já na prisão, o pai morreu. Passava fome, passava sede, os soldados batiam e ele acabou falecendo. Alguns anos mais tarde, a Betsy, que era a caçula, a filha caçula, foi espancada. Foi brutalmente espancada por um soldado alemão. A Corey, que era mais velha, ficou de longe observando tudo. Não podia fazer nada. Se desse um grito, era metralhada também. Mas a Betsy foi espancada brutalmente. Bom, em 1945 a Segunda Guerra acabou. Por misericórdia de Deus, acabou. A Corey seguiu a vida dela. Todas as pessoas foram libertas, né? Porque os soldados dos Estados Unidos, os soldados da Inglaterra, os soldados da, na época, União Soviética e a Rússia, chegaram lá e libertaram todo mundo. Então as pessoas seguiram sua vida. A Corey virou uma missionária, uma serva de Deus. E começou a pregar. E todo cristão prega o quê? O amor de Deus, o perdão de Deus, correto? E ela começou a pregar. Anos e anos mais tarde foi pregando, virou uma grande pregadora da palavra de Deus. E ela, certo dia, vai em que lugar, em que país? Na Alemanha. Justamente o país que anos mais tarde massacrou ela e a família dela. Ela chegando lá, ela pregou a palavra, pregou do amor de Deus. E ela fala que quando ela terminou de pregar, ela tinha por costume terminar a pregação e ir ali no final, na porta, na saída, para abraçar todas as pessoas, para cumprimentar, agradecendo pela presença. E ela disse que quando ela estava lá, formando aquela fila das pessoas abraçando, ela viu que lá no fundo tinha um senhor, já com a pele enrugada, pelo tempo, com os cabelos grisalhos, mas quando ela viu ele de longe, ela se lembrou. Foi o soldado que espancou a irmã dela anos e anos atrás. Quando ela viu aquilo ali, ela lembrou, eu preguei sobre o perdão. Preguei sobre o perdão. Ela fala que quando o soldado, ex-soldado, né, já velho, chega diante dela, o Espírito Santo falou para ela: perdoa este homem e deixa ele livre. E você também, a partir de hoje, você vai ficar livre se você perdoar ele. Ela disse que ele estendeu a mão, mas ela não teve força de levantar a mão. E o Espírito Santo disse para ela: estenda a mão e perdoa este homem. Ele disse para ela, enquanto ele estava com a mão estendida: eu sei que Deus me perdoou todos os meus pecados, mas eu preciso pedir para você, me perdoe. Me perdoe pelo que eu fiz com sua irmã. Me perdoe pelo que eu fiz com sua família. Ela disse que sentia uma força, como se fosse uma corrente elétrica, e ela estendeu a mão e apertou a mão do rapaz e disse: eu te perdoo, porque o perdão que Deus me deu, que Deus me entregou, eu também compartilho com você. Você está perdoado, viva a sua vida, porque a partir de hoje eu também vou viver a minha vida em paz. E ela perdoou aquele homem. Ele seguiu a vida dele e ela seguiu a vida dela. Então, finalizando, nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar é como soltar um peso que está na nossa alma, é como soltar as algemas do nosso coração e ficar livre. E ficar livre. Não vale a pena ficar eternizando um momento por palavras e por ações, como eu disse, de pessoas o que fizeram conosco. Jesus na cruz do Calvário, ele estava sendo brutalmente judiado. Ele já tinha sido lá no Sinédrio espancado. Diz a Bíblia que alguém deu um tapa em Jesus e ele ouviu a seguinte palavra: agora profetiza quem foi que te bateu. Lá no Sinédrio, quando ele estava sendo julgado, cuspiram no rosto dele. Os soldados pegaram uma coroa de espinha, cravaram na cabeça dele e bateram com um pedaço de bambu. Escarneceram Jesus. Levaram ele e, não sei se vocês sabem, mas Jesus foi levado despido. Nós vemos imagens de Jesus com uma roupa por baixo, mas
ele foi despido, ele foi sem roupa nenhuma, pegando uma cruz pesadíssima, depois de receber várias chicotadas. Diz no livro dos Salmos que era possível ver os ossos dele, de tanto que flagelaram o corpo dele, de tanto que cortaram a carne dele por causa das chibatadas, deslaceraram o corpo dele, e ele mostrando o seu esqueleto por causa das chibatadas. Arrasta aquela cruz, despido, crava a cruz no monte, é pregado, e a palavra que ele fala para os seus homens, para os seus malfeitores, para os seus carrascos, qual que é? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O perdão não é apenas um artigo a mais do cristianismo. O perdão é a essência do cristianismo. O perdão é a maior coluna do cristianismo. O perdão eu posso dizer para vocês que é o maior anúncio do cristianismo, é o perdão. Porque se nós não perdoarmos, é sinal que nós nunca fomos alcançados pelo perdão. Aquele homem foi perdoado de uma dívida impagável, mas esse perdão nunca exerceu influência na vida dele. Mas essa noite, se eu e você somos pessoas que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos aprender a perdoar. Porque perdoar limpa a nossa alma, limpa o nosso coração e permite que outras pessoas sigam em frente com a vida delas. Amém? Que nós possamos aprender a perdoar, assim como também Jesus, nosso Senhor, nos perdoou. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.